a correção. Terceira série querida, iniciamos a nossa aula número 12. Uma aula de correção sobre vírus, dos exercícios que estão nas páginas 742, 743 e 744. Vamos lá? Para praticar, exercício 1. Um argumento correto que pode ser usado para apoiar a ideia de que os vírus são seres vivos é de que eles... A gente tem que procurar um argumento, porque a gente sabe que tem uma divergência no meio científico de gente que diz que é ser vivo e de outros cientistas que diz que não. Então, a gente tem que escolher uma característica real dos seres vivos, dos vírus, para eles serem caracterizados como seres vivos. 1. Não depende do hospedeiro. Item já está errado, porque todo vírus depende, não tem metabolismo próprio. Possui um número de genes semelhante ao dos organismos multicelulares. Não existe, né, esse número semelhante aí. Ele tem gene assim como todos os outros seres vivos. Utilizam o mesmo código genético, sim, RNA ou DNA, das outras formas de vida. Perfeito. Esse é um argumento válido. Ele possui esse código genético. D. Sintetizam carboidrato? Não. Não faz nada sem o hospedeiro. Sintetizam proteínas? Não. Sem o hospedeiro, o vírus não faz nada. 2. Atente ao que diz respeito de vírus e assinale V quando for verdadeiro e com F o que for falso. Um vírus que se aproxima da célula hospedeira injeta seu material genético e multiplica-se com a ajuda das organelas da célula infectada. Tem um ciclo lisogênico. Gente, vamos lembrar, no ciclo lítico que o vírus vai multiplicar na célula hospedeira. Quando um vírus invade a célula e agrega o seu material genético ao genoma dela, isso caracteriza o ciclo lisogênico. Então, aqui, quando ele diz que ela multiplica, é o ciclo lítico, tá falso. Todo vírus possui uma cápsula proteica protetora denominada capsídeo, que encerra um genoma DNA ou RNA. Perfeito, é isso mesmo, verdadeiro. No ciclo lítico, o vírus invade a célula hospedeira e agrega o seu material genético. Não, no ciclo lisogênico que ele faz isso. Apesar de poder ser causadas por fungos e bactérias, a pneumonia também pode ter origem viral. A gente está acompanhando na televisão de que as pessoas estão morrendo lá, né? Quando pega o coronavírus. Pneumonia, né? Atente, que é para as vias aéreas, a gente fica com a letra B como gabarito. 3. Algumas doenças infecciosas, como a dengue, são causadas por um arbovírus. Esse arbovírus são vírus que infectam artrópodes, geralmente mosquitos, né? São conhecidos 4 tipos de vírus da dengue: DEN1, DEN2, DEN3 e D4. Essa notícia aí, esse enunciado, não sei se está desatualizado, mas fala que os 3 primeiros já produziram epidemias. Hoje a gente tem os 4 tipos, né, de sorologia do vírus da dengue transmitindo a doença aqui no nosso país, no Brasil. E aí vai falar que ele é infectado pelo Aedes aegypti e tal. E a pergunta tem uma tabela também com os medicamentos utilizados, mas não serve para responder a nossa pergunta. O que a gente precisa para responder a nossa pergunta? Conhecimento a respeito do Aedes aegypti. Fala assim: outra doença encontrada no Brasil, causada por um arbovírus da mesma família do vírus da dengue e que também pode ter como vetor o Aedes aegypti, é a febre amarela, além da Zika vírus e do chikungunya, certo? Enem, questão 4. Investigadores das universidades de Oxford e da Califórnia desenvolveram uma variedade de Aedes aegypti geneticamente modificada, que é candidata para o uso na busca de redução da transmissão do vírus da dengue. Nessa nova variedade de mosquito, as fêmeas não conseguem voar devido à interrupção do desenvolvimento do músculo das asas. A modificação genética introduzida é um gene dominante, condicional, isto é,
o gene tem expressão dominante. Basta apenas uma cópia do alelo e este só atua em fêmeas. Beleza. Vai adiantar só a fêmea do Aedes aegypti não voar? Vamos ver. Prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade de Aedes aegypti demore ainda anos para poder ser implementada, pois há demanda de muitos estudos com relação ao impacto ambiental. A liberação de machos de Aedes aegypti dessa variedade geneticamente modificada reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região, porque, gente, lembre-se, a dengue ela é transmitida pelo Aedes aegypti, porém, quem vai transmitir serão as fêmeas, que picam os animais e os seres humanos, certo? Para se alimentar. Com a inclusão deste mosquito modificado, em que as fêmeas não teriam a capacidade de voar, haveria sim uma redução, porque as fêmeas não teriam, não teria como picar, né? O caso de picadas por eles. Com isso, a transmissão da dengue seria diminuída. No entanto, as fêmeas morreriam logo, e aí elas não se reproduziriam, elas não se alimentariam, não se reproduziriam. Então, a gente fica aí com a letra, vou passar para o próximo slide, com a letra C, que diz que dificultaria a contaminação e reprodução do vetor natural da doença. Mas não esqueçam que a área geográfica de voo da espécie não seria restringida, certo? Como afirma aí o item B. O B fala assim, restringiria a área geográfica de voo dessa espécie de mosquito. Não, né? Pois o macho continuaria com a capacidade de voar normalmente. Então, o que diminuiria, o que dificultaria era a contaminação, uma vez que a fêmea teria dificuldade em picar, porque ela perderia a capacidade de voar. Fechou? 5. Observe a figura a seguir, onde está representado um esquema, esquematicamente o HIV, e analise as proposições quanto à sua correção. O ar aí, né, no esquema, corresponde a uma camada lipídica do envoltório do vírus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Letra A aí, realmente é essa camada lipídica que compõe o envoltório. B indica o núcleo. Vamos ver aqui. B tá vindo aqui numa membrana aí, né? B, então, indica a cápsula proteica, tá? Não tem núcleo nenhum aí, não. Membrana que a gente chama de cápsula. C, assinala o DNA envolto de proteínas. C. O C, ele vai indicar o RNA viral. Lembra que é HIV? Não é DNA, é RNA. D, mostra proteínas responsáveis pela adesão à célula hospedeira. Verdade, né? D aí mostra uma proteína que são de ligação para fusão lá. E E indica moléculas verdadeiro também, né? Aqui o D. E E indica moléculas das enzimas transcriptase reversa. Possivelmente, né? A gente também coloca verdadeiros. 6. O gráfico a seguir demonstra no organismo humano a relação entre o linfócito T e o vírus da imunodeficiência humana, HIV, ao longo de 10 anos de curso da síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS. Então, aqui mostra um gráfico, a pessoa pegou AIDS, está o gráfico em 10 anos da doença, em que, no primeiro momento, há uma... Vou pegar aqui a canetinha para ir. Há um aumento do número do vírus, junto com o crescimento do número de linfócitos e, na sequência, uma queda, certo? Quer saber por que caiu aqui e por que caiu aqui? Por que caiu os linfócitos T em A e por que caiu o vírus aqui nos primeiros meses aí, né, da infecção?
Aí a gente já tem a resposta aí. Explique as razões das quedas das concentrações de linfócito. Por que caiu esses linfócitos aqui? Os linfócitos, eles são infectados pelo vírus e destruídos após os primeiros meses aí, anos aí da doença. E B, do HIV, grande parte dos vírus é destruída pela produção e atuação do linfócito e outras células de defesa, ainda que em grande número durante o primeiro ano de desenvolvimento da doença. Então, aqui tem essa queda aqui no primeiro ano de desenvolvimento da doença. 7. Em outubro de 2015, uma paulistana passava por um momento de extrema tensão. Com o estresse, a sua imunidade baixou e um quadro de herpes zoster se desenvolveu. Beleza, vai perguntar da herpes lá. Sobre o vírus, é correto afirmar que a gente tem que escolher as alternativas corretas e somar, não é isso? Vamos lá, próximo slide. 1. Tanto o vírus da herpes simples como o vírus da herpes zoster podem permanecer no estado inativo e se manifestar sob determinadas condições fisiológicas. E aí? Correto, né? Os dois tipos de herpes, eles ficam dormentes e eles voltam a atuar ali, tendo uma queda imunológica. Isso acontece com a herpes labial, com a herpes nas regiões íntimas e com a herpes zoster, tá? 2. Nem todos os vírus são parasitas. Os bacteriófagos, por exemplo, são comensais com bactérias. Nada disso. Todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Errado. 4. Herpes, catapora, malária, dengue, poliomielite, raiva, hanseníase e tuberculose são doenças causadas por vírus. Gente, hanseníase e tuberculose são doenças causadas por bactéria. Malária é causada por protozoários, tá? E as outras doenças aí realmente são causadas por vírus. Então, mas não deixa a questão certa, deixa a questão errada. 8. Os retrovírus possuem nas suas células enzimas transcriptase reversas e moléculas de DNA como material genético. Os vírus, de modo geral, eles são formados por célula, não são formados por célula, desculpa. Já os retrovírus, eles possuem o RNA como material genético. Então, quando fala que possuem suas células, está errado, não são formados por célula. E, em especial, o retrovírus, ele vai ter RNA como material genético. 16. Alguns vírus possuem, além do capsídeo e do material genético, DNA e RNA, uma membrana derivada da célula hospedeira. Certinho. Então, a gente coloca aí a 16 certo, a 1 certo, então fica a soma 17. Truvada é o nome comercial da associação entre duas drogas antirretrovirais, anti-HIV. Nos Estados Unidos, ele já é utilizado pelos adultos desde 2012. No Brasil, a Anvisa aprovou em 2017 o seu uso. O esquema abaixo representa o seu funcionamento como terapia preventiva. Qual é o mecanismo de ação do Truvada? A gente fica com a letra D. O mecanismo, a gente não falou sobre isso, mas o mecanismo do Truvada vai inibir a ação de enzimas. Como assim? A replicação do HIV nas células de defesa depende da ação da transcriptase reversa. E esse medicamento, ele inibe a ação dessa enzima, que é fundamental para que o vírus consiga fazer com que a célula produza o seu material viral. 9. Nas últimas décadas, o serviço de saúde tem voltado sua atenção para várias viroses humanas, até então desconhecidas, e, ao mesmo tempo, se preocupam com o aumento do número de casos de outras que pareciam já controladas. Essas doenças são conhecidas, respectivamente, como emergentes e reemergentes. Cite exemplos. Um exemplo,
de uma dessas viroses encontradas no Brasil e apresente um fator responsável pela emergência ou outro pela reemergência. Aí eu coloquei aí, entre as viroses emergentes no Brasil, destacam-se a AIDS e algumas doenças hemorrágicas, como a hantavirose. Já entre as reemergentes estão a dengue e a febre amarela. Um fator responsável pela emergência de doenças, né, pela essa emergência de doenças, está associada à existência de mutação entre os micro-organismos que se transformam em agentes patogênicos e outros tipos de relações aí. A figura a seguir mostra o ciclo de replicação do HIV, um retrovírus. Para o tratamento dos portadores de HIV, administra-se um coquetel de medicamentos que, além do inibidor de transcriptase reversa, que a gente viu lá, contém um inibidor de protease. Explique de que forma os compostos inibidores de proteases apresentam atividades terapêuticas naquele indivíduo portador do HIV. Gente, presta atenção. A transcriptase reversa é logo no início, né? Da infecção pelo vírus. Então, quando a gente já inibe a ação dessa transcriptase, o vírus já nem consegue ali falar a língua da célula, né? Da célula infectada, no caso aí, os nossas células de defesa aí. O que a gente tem que lembrar? Que quando a HIV invade a célula, o vírus altera o seu material genético. Ele compromete o funcionamento, a imunidade do organismo acaba ficando vulnerável a doenças oportunistas aí. O coquetel, então, ele não cura doenças, já que ele não mata, né? Ou se a gente considerar o ser vivo, mas ele não elimina o HIV do organismo. Ele atua em diferentes etapas, pode ser lá, né, na transcriptase reversa, como pode ser na protease. Ele vai atuar nessas diferentes etapas do vírus, diminuindo a sua intensidade de reprodução. Então, com o inibidor de protease, ele vai impedir que a célula infectada produza proteínas virais necessárias para a fabricação de novos vírus, ok? E a gente fica por aqui. Um beijinho, até mais, tchau!